E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. Bem, temos 23 versículos e nos diz o evangelista Mateus, do versículo 1 em diante. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. 5º versículo. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Por que de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel? Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. 10º versículo do 2º capítulo do livro de Mateus diz: E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Repetindo o 12º versículo do 2º capítulo do Evangelho de Mateus, que nos diz: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiram para o Egito. Repetindo o 14º versículo do 2º capítulo do Evangelho de Mateus, que diz: Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. 15º versículo. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhes: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. 21º versículo. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém,
ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Gália. 23º e último versículo do capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus, nos diz: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Bem, são 23 versículos neste capítulo. Evangelho segundo o apóstolo Mateus, que nos fala sobre a informação, nascimento, os primeiros meses e após alguns anos de vida do Salvador deste mundo. Nos fala desde a visita dos magos, informando acerca do nascimento do Rei dos Judeus, e que estavam ali para adorá-lo. Nos fala a partir do verso 13 até o 15 sobre a fuga para o Egito. Do 16 ao 18, acerca da matança dos inocentes. Do 19 ao 23, a volta do Egito. Bem, Evangelho. Os 4 evangelhos, de um modo prático e objetivo, nos falam da Boa Nova. É o registro da chegada do Salvador, daquele que, conforme consta em João capítulo 3, versículo 16, em que é dito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois é, por meio do Filho unigênito do Senhor, em meio ao seu sacrifício santo, e por escolha nos deu a oportunidade, e ao aceitarmos sermos salvos, nos elevou à condição, nos retirando da condição que vivíamos, servos e escravos do pecado, em meio ao lamaçal dos nossos próprios pecados, nos elevou à condição definitiva que temos hoje e para sempre teremos. Somos servos e filhos do Deus Altíssimo, herdeiros e co-herdeiros do reino dos céus. O pecado ainda existe em nós hoje como um acidente, não como uma escolha que nos dava prazer em meio ao lamaçal que vivíamos. Que possamos mais e mais buscar beber nas fontes do conhecer a palavra do Senhor e aplicá-la em nossas vidas, para que o próprio Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, aquele Consolador anunciado, vindo em Pentecostes, em nós habita, possa nos usar para que mais e mais pessoas venham acessar a palavra do Senhor, enquanto se possa achar. Creio que não será sempre assim, porque senão não teríamos a advertência na palavra do Senhor, que devemos buscar a palavra do Senhor enquanto se pode achar. Sucesso! Desejo que possamos viver mais e mais na presença do Senhor, em meio ao seu mover, conforme o seu propósito, exclusivamente no seu favor e amor. Sucesso!